Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Como é bom, né? Nós estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor, né? Desde que nós chegamos aqui de manhãzinha, a gente já percebe, né? Como a presença do Senhor está, como os céus estão abertos realmente, né? Tem dia que é difícil, é uma luta, né? Uma opressão, uma dificuldade, mas nós percebemos nessa manhã os céus abertos, né? Então, continue abrindo seu coração, se rendendo ao Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de operar muito mais, que eu tenho certeza que Ele quer falar e fazer coisas gloriosas nessa manhã. Eu sei que o Senhor já tem falado, né, desde o início do culto, e nós vamos continuar. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí no livro de Marcos, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 15, a partir do 14. Louvado seja Deus. Amém? Vamos lá? Ih, peraí um pouquinho, deixa eu ver se é Marcos mesmo. Porque não é isso aí, não. Deixa eu ver se eu peguei o versículo certo. Marcos. Eu falei 14? Eu falei 15, né? Eu falei 14. É 15, a partir do versículo 14. Tá certo. Ué, mas por que está aqui, está diferente? Marcos 15, peraí, não, é 16. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. É 15 na página, mas é 16. 16, 15. 16, Marcos 16? Aí, agora sim. Vamos lá, diz assim a palavra. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Amém? Agora nós vamos para o versículo... Nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Nós vamos falar nessa manhã um pouquinho sobre os alvos ministeriais, né? Nós iniciamos este ano, né, com um projeto de vida. Se você... Quem não tem... Alguém não recebeu? Eu tenho visto que alguns irmãos vieram nessa manhã. Alguém não recebeu esse projeto de vida? Se você não recebeu, levanta a mão, assim que a pastora vai entregar. Esse projeto de vida, bem bonito, né? Aqui tem uma arte. É separado em alguns tópicos, né? Em alguns alvos. Nós vamos ter aí alvos espirituais, que foi ministrado na semana passada, domingo passado, né? O pastor esteve ministrando. Alvos ministeriais, alvos familiares e alvos financeiros. E nós entendemos a importância, irmãos, de fazermos alvos, de traçarmos metas. Por quê?
Porque ela vai dar um norte para a gente, ela vai, como se fosse um compromisso. Porque nós, por natureza, né, nós somos pessoas que, se nós não tivermos um compromisso, estabelecemos uma meta, um alvo, nós vamos deixando a vida nos levar. Não é assim? É assim. Eu vejo começo de ano, quando nós iniciamos o ano, geralmente nós fazemos isso. Nós, né, temos um propósito, né, no começo, porque eu vou para a academia, né? Eu vou fazer caminhada, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que assim, se a gente não colocar isso como uma meta, como alvo, vai dar certo? Não vai, né? Eu essa semana voltou à academia, né? Desde o ano passado eu me propus a voltar mesmo à atividade, né? Eu já estava fazendo as atividades e para mim é muito difícil, porque tem uma pessoa que não gosta de academia, essa pessoa sou eu. Eu não gosto, né? Mas nem tudo que a gente gosta, nem tudo que a gente não gosta, não é que a gente não deve fazer. Eu sei que é bom para mim, então eu vou, né? Vou, não gostando, vou, faço. Por quê? Porque eu me propus a traçar um alvo de que é cuidar da minha saúde. Nós precisamos cuidar de corpo, alma e espírito. Deus nos deu, né, um corpo, um ser, nós somos uma pessoa, um ser tridimensional, nós temos aí 3 partes, então não dá para cuidar só do corpo, né? Tem gente que só quer cuidar do corpo, esquece de cuidar da alma, esquece de cuidar do espírito. Nós precisamos cuidar das 3 áreas. Então a gente vê, começo do ano, a academia está bombando. Segunda-feira, misericórdia, parecia que estava tendo festa na academia, né? Várias pessoas se cuidando, aquela coisa toda. Só que a gente sabe, né, que ao longo do... É fogo de palha, né, pastora? Ao longo do tempo, isso vai passar. Só vai ficar aqueles que realmente têm um propósito. Na sexta-feira eu já fui, tinha 1/3 daquilo que estava na segunda. Então a gente até fala, isso aí a gente já até conhece. Só se vão manter fiéis, né? Se vão manter no foco, e eu estou falando de uma coisa aqui natural, física, humana, né? Aqueles que tiverem um projeto, aqueles que realmente foram motivados por um propósito. E na vida espiritual não é diferente. Em todas as outras áreas da nossa vida não é diferente. Se nós não tratarmos metas, se nós não colocarmos um alvo, se nós não tivermos um projeto de conquistar algo na nossa vida, irmãos, vai ser só fogo de palha. Vai passar o tempo e nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E a palavra do Senhor nos ensina a fazermos propósito, a planejarmos a nossa vida. Muitas pessoas querem viver assim, tipo, não, Deus vai guiando. Deus vai guiando, sim, mas Deus, o próprio Deus, nos ensina a estabelecermos projetos, a planejarmos. Quer ver isso? Vamos lá em Lucas, capítulo 15, versículo 28. Lucas, capítulo 15, versículo 28. Só para a gente saber que realmente o Senhor estabelece, né, o planejamento. Ai, meu Deus, quer ver que eu coloquei versículo errado de novo? Não é possível. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Aí. Qual de vocês, se quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possuir, não pode ser o meu discípulo. Então, o Senhor nos ensina a planejar. Ele fala assim, olha, se uma pessoa vai construir, se ela não sentar e calcular o valor que ela vai precisar gastar naquela obra, ele vai ficar pela metade, né? E as pessoas vão começar a rir e falar, olha aí, não deu conta. Olha aí, não planejou.
Ou a mesma coisa um rei que vai numa guerra e se ele não percebe o número de soldados que ele tem é muito menor do que ele precisa, de repente ele não vai para a guerra, né? Ele vai tentar fazer um acordo. Então isso tem que ser planejado. E o Senhor ele fala, olha, ser meu discípulo também tem que ter um planejamento. Você tem que entender o tamanho, o preço que custa ser um discípulo do Senhor. Porque a salvação, na verdade, irmãos, ela é dada gratuitamente. O Senhor nos deu salvação de graça. O preço para a redenção da minha e da sua alma, que é algo muito grande, é um preço, um valor inestimável, preço de sangue, já foi pago. Mas nós entendemos que, se nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus, Ele diz que há um preço a pagar. Há um preço de renúncia. Há um preço de seguir a vontade dEle. Porque eu vejo muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas quer fazer o que quer. Quer viver a vida do jeito que ele quer. Ele não se importa com o que o Senhor diz para ele. Ele não se importa em fazer a vontade do Senhor. Então ele está se enganando. Ele não é discípulo. Há um preço. E o Senhor Jesus, ele diz, perceba se você quer pagar mesmo esse preço. Perceba se você quer mesmo ser o meu discípulo. Porque vai custar um preço. Mas é maravilhoso ser discípulo do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que andar com Ele. Porque durante toda a Bíblia, todo o tema da Bíblia, todo o tema da palavra do Senhor, de Gênesis, Apocalipse, expressam a vontade que Deus tem de andar com o ser humano. O tema da Bíblia é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Do começo ao fim. Todos os homens, nós vamos ver que escolheram andar ou não com Deus. Desde Abraão, que escolhe andar com o Senhor, que escolhe fazer a vontade do Senhor, que ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele, ó, larga tudo que você tem aqui, sai da sua parentela e você vai ir para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, sair com um destino já é mais fácil, né? Você saber para onde você vai é um pouco mais tranquilo. Agora, você sair sem saber para onde você vai, é muito complicado. Mas Abraão o fez. Ele vai e segue a vontade do Senhor. E a gente vê Deus fazendo uma aliança tão grande com Abraão. Tão grande. Ele fala, sua descendência será grandiosa. A sua descendência se espalhará por toda a terra. Eu vou cumprir a minha palavra e eu vou estar com você todos os dias. E a gente vê Deus cumprindo isso, né, perfeitamente. Cada ponto e vírgula, né, o Senhor, Ele cumpre. E hoje de manhã, quando a gente estava orando ali, eu estava pensando, falei, Senhor, como o Senhor é fiel. Não tem uma coisa que o Senhor falou que ia fazer e deixou de fazer. Tudo que o Senhor prometeu, por mais difícil que fosse, por mais que o ser humano complicasse os planos do Senhor, o Senhor foi fiel e fez. Não é não? Deus, Ele prometeu que ia levar o povo para uma terra prometida, não prometeu? O povo dificultou a ação do Senhor. Muitas das vezes nós dificultamos a agir do Senhor, mas quando Ele fala, Ele cumpre, Ele faz, né? Ele leva o povo, Ele fala, vai entrar o povo. Se eu falei que o povo vai entrar, vai entrar. Entrou 2, né? daquela geração, Josué e Caleb, e a outra descendente, mas entrou. O Senhor falou, vocês vão ser poderosos, vocês vão permanecer, ninguém vai prevalecer contra vocês. Olha Israel lá, tendo o maior trabalho, né, lutando, guerreando, mas eles estão lá, prevalecendo. Ninguém pode contra eles. Ninguém. Pode o mundo se voltar contra eles. Por quê? Porque a palavra do Senhor permaneceu. Então, nós precisamos entender isso. Se nós escolhermos ser discípulos do Senhor, nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor para nossas vidas. E Deus tem um propósito comigo e com você. Pessoas nobres, elas são motivadas por propósito. Entenda uma coisa, todo mundo que chegou a algum lugar, todo mundo que hoje está numa posição de destaque, não foi assim, aconteceu. Não. Houve todo um empenho, houve todo um trabalho. É sangue, suor, lágrimas, né? É renúncia, é dedicação. Não se iluda, irmãos, nada vem de graça.
Esses dias eu estava conversando lá no trabalho, e a gente estava almoçando e conversando, eu estava falando, às vezes, a gente está falando até com umas jovenzinhas lá, né, umas estagiárias, e a gente estava falando sobre estudo, falando, olha, as pessoas que chegam num patamar elevado, que conseguem conquistar uma carreira, não se iluda, nada é muito assim. Tem todo um trabalho, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm mais dificuldades, pessoas que às vezes não têm condições financeiras, mas quando elas põem aquilo no seu coração e aquele projeto, elas chegam lá. Né? Eu estava comentando até da pastora, da missionária, né? Ela não gosta que chama de pastora, Edmeia Williams, né? E eu contava a trajetória dessa mulher, que tinha tudo para dar errado, e é uma das mulheres assim, que eu mais admiro como educadora, como alguém que ensina a palavra de Deus. Eu falava para elas, essa mulher teve tudo para dar errado, né? Mas independente de todas as adversidades, hoje a gente olha e fala assim, uau, que mulher sábia, que mulher inteligente, que mulher que tem sido usada na obra de Deus, na obra social. Quantas crianças, quantos jovens hoje têm uma formação, né? Saíram da marginalidade, saíram da miséria por causa da vida dessa mulher. E ela começou com muitas dificuldades. Então, meus irmãos, não podemos nos iludir. Né? Tudo vai depender do esforço. A apatia, né? Muitas pessoas estão apáticas, nós estamos vivendo uma época de apatia. O que é apatia? É o desânimo, é o desinteresse, é o tédio, ai, nossa, parece que não tem nada que me motiva, parece que não tem nada que me alegra. A apatia, ela só vai ser vencida com entusiasmo, com planejamento, tipo, eu vou focar em algo e eu vou chegar lá. Porque, eu não sei você, mas quando você tem um alvo e quando você conquista esse alvo, não é algo tão prazeroso? Não é algo assim que você fala, uau, eu consegui. É algo maravilhoso. Nada enche a gente de maior prazer do que conseguir chegar em algo. E imagina na vida espiritual, na vida ministerial, você alcançar algo. É maravilhoso. Então, uma pessoa motivada, ela vai em qualquer lugar. Ela vai topar qualquer coisa, né? E, em contrapartida, quem não tem esse ânimo, quem não tem essa motivação, irmão, chega em lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Não consegue conquistar nada, seja qual for a área da sua vida. Nós precisamos estar motivados. O Senhor deseja que sejamos motivados. Nós estamos iniciando um ano, e como a pastora falou, é um ano de portas abertas. E realmente eu ouvi isso durante essa semana passada, que é um ano que o Senhor vai abrir portas. Mas só vai passar por essas portas quem estiver motivado. Não é não? Porque existe o ato, Deus abre a porta, mas existe o ato de transpor essa porta, de entrar. Você está motivado? Amém? Vamos para cima. Eu sei que nós temos visto, eu não sei você, mas eu tenho percebido, desde a pandemia, parece que aconteceu uma coisa com a gente, que a gente ficou meio assim. Vocês estão sentindo isso também? Está meio assim, meio desanimado, meio cansado, meio apático, parece que o negócio não engrena mais. É só comigo ou com vocês também? Vocês sentiram isso, perceberam isso? Pois é. Nós precisamos nos revestir de força. Nós precisamos nos revestir do Senhor. Porque nós precisamos ir para cima, irmãos. O tempo está passando, né? E o Senhor tem coisas gloriosas, maravilhosas para cumprir. E a gente não pode ficar fora disso. Então, nós precisamos essa motivação. E essa motivação, ela é uma pequena semente. É uma pequenininha semente, que nós vamos lá no nosso alvo, né? E pegamos ele e vamos lá. Minha vida espiritual, o que eu preciso? Meu Deus, eu preciso melhorar meu relacionamento com Deus, né? Eu estou sentindo que o negócio está meio assim, degringolando, está ficando meio fraco, meio apático, não tenho mais aquele ânimo, então preciso fazer alguma coisa. Então a gente vai lá e coloca um alvo. O que eu preciso para me chegar mais perto de Deus? Qual que é a primeira coisa que a gente precisa para melhorar a nossa vida espiritual aí? Alguém dá uma dica? Oração, né?
Nós queremos ser mais íntimos de Deus, nós precisamos desenvolver diálogo com Deus. E Deus, Ele gosta muito de falar com a gente. Deus tem uma coisa que Deus quer, é ter relacionamento conosco. Então, eu não preciso de oração. Então, coloca aqui. Mas eu não consigo começar com muito. Começa com pouco, irmãos. Começa com 10 minutos, 5, 20. Mas começa, não deixa de começar. É prioridade, não tem como nós sermos cristãos e não falarmos com o nosso Deus. Não tem como. Não tem, é básico. Mas talvez você não tenha muito tempo, talvez você não tenha muito costume de orar muito. Né? Quando a gente começa uma coisa, tem que ser aos poucos. Voltando à academia, estava lá, tinha uma mãe e uma filha treinando, era a primeira semana da menina e a menina estava lá. Né? E eu comecei a dar risada, e a mãe dela começou a dar risada também, falando, vai devagar, porque durante essa semana você não vai conseguir. Na hora, no entusiasmo, é legal, né? A gente está lá pegando peso, fazendo série, achando que a gente vai ficar forte de um dia para o outro. Mas quando chega a semana, passa 2 dias, a dor muscular ela é tão grande. Ela é tão grande que cada levantadinha que você dá, cada baixadinha, parece que sua alma vai sair do corpo. E eu comecei a dar risada para ela, falei, vai devagar para você continuar, porque vai doer. E quando começa a doer, a tendência é desistir. Né? Então, eu falei para ela, vai devagar que vai dar certo. Não tenta ficar forte num dia só, não. Então, começa aos poucos. Eu preciso ler a Bíblia. Né? Eu preciso fazer qualquer coisa, irmãos. Pensa num qualquer alvo que você precisa alcançar. Começa aos poucos, mas tenha constância. Vai aumentando. Não tira o foco. E nós precisamos fazer isso. Hoje eu vou falar principalmente para a área ministerial. Porque o desânimo, ele também é uma semente. E muitas das vezes ele vai chegando, e ele vai comprometendo a nossa meta. Né? Porque a diferença que vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso, em qualquer coisa, é saber estar motivado. É não permitir que o desânimo venha e acabe com todos aqueles nossos sonhos e projetos que a gente começa no ano tão motivado, tão animado, mas se a gente não manter essa motivação, vai tudo por água abaixo. Né? Daí chega no final do ano e fala, eita, não deu certo, né? Não consegui. E não tem como falar de motivação sem falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, acho que é um dos homens mais motivados, mais focados no propósito da vida dele. Né? Ele aplicou a sua vida no Evangelho. Ele foi chamado para espalhar a pregação do reino. E ele fez isso de uma forma, irmãos, eu acho fantástico o apóstolo Paulo, né? Porque tinha momentos que ele estava em liberdade, ele estava lá, pregando, viajando, ensinando os irmãos, mandando cartas. Houve momentos em que ele estava preso. Né? E a gente pode pensar assim, poxa, preso, como que vai fazer? Pelo contrário, Paulo continua escrevendo, ele continua motivado, ele manda cartas, né? Na prisão ele escreve a carta da alegria, né? Dizendo, alegrai-vos no Senhor. E a gente vê que não houve nada que parasse aquele homem. E é fantástico o que ele faz, motivado pelo Senhor, na força do Espírito Santo, as cartas dele chegam até nós. Já parou para pensar nisso? Esse homem que está na prisão, esse homem que está escrevendo a igreja do Senhor, a voz dele não foi silenciada. Né? Podem ter matado o apóstolo Paulo, mas a voz dele não foi silenciada. Tudo que ele recebeu do Senhor chegou até mim e a você. E revela qual é a vontade de Deus. Então, o que nós fazemos vai ficar como legado para outras gerações. Para pensar nisso, irmãos. Que nós estamos plantando e fazendo hoje, outras gerações vão conseguir receber isso. Então, nós precisamos empenhar a nossa vida. E ele é motivado, ele compara essa luta, esse empenho que ele tem, essa motivação, aos atletas. Né? Lá em 1 Coríntios, nós vamos ver ele falando sobre isso, que os atletas, quando eles querem alcançar um prêmio, eles se submetem a treinamento. Vocês já viram como que é? Né? Quando uma pessoa vai treinar, quando a pessoa está disposto a alcançar um prêmio, uma medalha,
A pessoa fica ali horas e horas, dias e dias, a renúncia, a alimentação, né, a dor. Quantas vezes a gente vê os atletas, eles treinam. Eu gosto muito de ver Olimpíadas, né? E quando eles chegam nas Olimpíadas, ali um trabalho de 4 anos, até mais, né? Porque eles vão trabalhando, um trabalho de 4 anos, às vezes, para se apresentarem ali, para concorrerem numa prova de segundos, numa prova de minutos, né? E alguns ganham, mas outros não ganham, e a gente vê, eles continuam, né? Então, essa é a vida do atleta. Ele busca alcançar um prêmio, ele busca alcançar uma coroa, como diz o apóstolo Paulo. Então, ele se submete a isso, ele vive para aquilo. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, e nós, para ganharmos essa coroa que dura para sempre. Porque, entenda, por mais que esse prêmio, né, que esse campeonato, que essa Olimpíada, que seja lá o que for, ele ganha esse prêmio é passageiro, não é não? Daqui a pouco ninguém mais lembra. Se eu perguntar para você, quem ganhou as Olimpíadas, a prova, não sei o quê, em 2000 e não sei quanto? A gente nem lembra mais, irmãos, não é? É um prêmio passageiro, é um prêmio provisório. Mas, quando nós falamos do prêmio, que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês vão receber uma coroa, isso aqui é eterno. Se vale a pena lutar por algo que é provisório, que é terreno, que é passageiro, se as pessoas se dedicam tanto para isso, imagine o quanto vale nós nos dedicarmos por algo que é eterno. Para pensar. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, sendo assim, eu não corro como quem corre sem um alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. O que ele está dizendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou motivado. Eu sei por que eu estou lutando. Eu não estou correndo sem um alvo. Pelo contrário, eu tenho um alvo. Eu tenho uma coroa para buscar. E ele faz isso, né, de uma forma poderosa. E ele termina, né, eu combati o bom combate. Guardei a carreira, né? Guardei a fé, acabei a carreira, guardei a fé. E que nós possamos viver assim, correndo para um alvo. E qual que é esse alvo, Viviane? O alvo é ficar rico? O alvo é ter uma casa maravilhosa? O alvo é ter o carro do ano? O alvo é ser famoso? O alvo é me casar? O alvo é mudar para outro país? O alvo... Irmãos, nós temos tantos alvos que são legais e são importantes para a nossa vida. Mas, irmãos, nada se compara ao alvo de chegar no céu e entregar o nosso trabalho ao Senhor. Porque, entenda, foi falado na semana passada, nós vamos ser pedido contas do que nós fizemos com a nossa vida. A pastora Anice falou isso durante a oferta, a parábola dos talentos. Não se iluda, não pense que nós não vamos ter que prestar contas daquilo que foi nos dado. Nós vamos prestar contas. E o que nós temos a oferecer ao nosso Salvador? Aquele que sofreu na cruz do Calvário, aquele que deu até a sua última gota de sangue para que nós pudéssemos ser livres. Como que nós vamos nos apresentar diante dele? E o Apocalipse fala disso, que chegará um dia que todos nós nos apresentaremos diante do Senhor e nós vamos apresentar algo. O que está nas minhas mãos e nas suas mãos para apresentar para Ele? Aquele que deu tudo por nós. Eu estava ouvindo esses dias o pastor Lucinho pregando e ele contou da esposa dele, a Patrícia, né, a Pati, e ele estava contando algo, ele falou assim, irmãos, eu fui viajar um dia, cheguei em casa, depois de viagem, e a Pati estava triste, ele contando. Ele disse que passou um dia, 2 dias, e a Pati triste. E quem conhece a Patrícia, a esposa do pastor Lucinho, sabe que ela é uma pessoa muito alegre, né? E disse que ele perguntava para ela, o que foi? E ela falava assim, nada não. E ele, o que foi? Não é nada. Aí passou uns dias, ele não aguentou. Ele falou assim, ela continuava triste. Ele falou assim, o que está acontecendo? Fala, né? Põe para fora o que está acontecendo. E ela falou assim, eu tive um sonho. E nesse sonho, ela disse que ela via muitas pessoas, que ela estava se apresentando diante de Deus. É como se todo mundo estivesse entrando no céu. E ela via muitas pessoas e ela via Jesus.
E daí, quando ela via Jesus, diz que as pessoas chegavam e Jesus cumprimentava elas, né? E recebendo elas no céu. E diz que aquela fila grande, ela na fila, e diz que Jesus chegava e alguns ele batia assim na mão, e aí, meu filho, tudo bem? Pá. E outras pessoas Jesus abraçava assim, e aí, dava aquele abraço assim gostoso, né? Outros eles davam um toquinho assim, né? Irmãos, como o pastor Lucinho falou, não entenda que isso não é uma doutrina, não é nada, é só um sonho, só uma ilustração, tá? E daí diz que quando chegou ela, assim, no momento, né, ela foi se chegar para Jesus e ela olhando aquilo, vindo aquilo tudo. E quando ela chegou, ela foi cumprimentar Jesus e ela falou assim, Senhor, eu posso te perguntar um negócio? Eu percebi que tem algumas pessoas que o Senhor abraça, tem umas pessoas que o Senhor dá só um toquinho, outras o Senhor cumprimenta, outras pessoas o Senhor demora mais. Eu tenho percebido que é um pouquinho diferente, assim, né, a forma como o Senhor recebe cada um. Por quê? Posso te perguntar por quê? E Jesus falou assim para ela, no sonho. Ele falou assim, é a mesma forma como eles me recebiam lá na terra, eu estou recebendo eles aqui. Então, alguns me recebiam com mais entusiasmo, dedicavam mais tempo, buscavam a mim com mais, né, assim, mais desejo, mais ânimo, se colocavam na minha presença por mais tempo. Outros eram um relacionamento um pouquinho mais raso, né? Mas, assim, então, à medida que a pessoa tinha esse relacionamento com o Senhor, era a forma como ele recebia essas pessoas lá. E diz que quando ela sonhou isso, ela começou a chorar muito, irmãos, porque ela falou assim, Senhor, ela falou assim, talvez isso nem aconteça lá no céu, mas ela falou assim, de maneira nenhuma, eu quero chegar no céu e perceber que eu tive um relacionamento tão raso com Jesus, que não tem muita intimidade, né? E ela falou, eu quero chegar lá, eu quero viver uma vida a ponto de eu chegar no céu e o Senhor ficar abraçado comigo durante um longo tempo, porque foi isso que eu dediquei a Ele. Dediquei o meu melhor, dediquei o tempo, dediquei as minhas orações, o meu entusiasmo e a minha força. Apesar de ser um sonho, irmãos, nós temos um paralelo, né? O da Paty foi um sonho, mas assim que nos alerta para pensar como que eu tenho vivido a minha vida com o Senhor. Como que eu tenho vivido? Porque é uma coisa que só nós podemos fazer por nós, não é verdade? O pastor, ele pode orar por nós, ele pode orar para que haja fogo no nosso coração, para que nós cresçamos, para que nós sejamos, uau! Mas, irmãos, se nós não tivermos essa resolução no nosso coração e nos motivarmos a fazer o melhor da nossa vida com Deus, ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém. Só eu e você. Entenda uma coisa, só há uma vida para nós fazermos isso. Nós não temos outra chance. Quando chegar aquele grande dia, não vai ter como falar, Senhor, não é verdade, eu não fiz muito, mas dá um tempinho para mim que eu vou lá, eu vou dar um jeito nisso. Não vai ter mais tempo, irmãos. É uma chance só. Nós precisamos fazer o melhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos e, como o apóstolo Paulo, ter um foco de fazer o melhor. De quando nós passarmos dessa vida para outra, nós possamos dizer o mesmo, Senhor, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, eis aqui a minha vida, eis aqui os meus frutos, porque falando em fruto, nós vamos ter que apresentar frutos, né? Mais uma pessoa motivada, Elias e Eliseu. Eliseu é o moço de Elias, Elias está, né, pronto para voltar, né, pronto para ser arrebatado, levado para os céus, e Eliseu cola do jeito dele, e ele fala assim, em determinado momento, Elias fala assim, Eliseu, está chegando o momento que eu vou ser levado, né, para longe de você, o Senhor vai me buscar, mas o que você quer? Qual é o seu desejo? Você que tem me servido, qual é o seu desejo? E Eliseu fala para ele, eu quero ter a porção dobrada do teu espírito. Tudo que eu tenho visto você viver, Elias, eu quero ser o seu sucessor. É isso que ele está dizendo. E Elias fala para ele, olha, se você se manter nessa motivação, se você conseguir ficar comigo e quando seus olhos verem o que vai acontecer, então você vai receber. Irmãos, pensa no moço motivado. E eu acho muito engraçado porque Elias fala assim, olha, eu vou em tal lugar, fica aqui, que eu já vou. Eliseu, não. Que fica aqui o quê? Estou indo junto, vamos junto. Daí Eliseu vai. E várias vezes Elias faz isso. E eu sempre ficava encucada. Por que Elias faz isso?
Ele sabe que Eliseu vai junto com ele. Ele sabe que Eliseu tem um objetivo de estar com ele até o momento em que ele será arrebatado. E toda hora ele fica falando, agora eu vou fazer tal coisa, fica aqui. Não vou ficar nada, eu vou. Né? Então, por que isso, irmãos? Mostra a motivação, a persistência, a insistência em não tirar os olhos daquele objetivo que você tem. Porque quando você está motivado em fazer alguma coisa, alguém vai chegar e vai falar assim, vamos a tal lugar, vamos fazer tal coisa. Eu estou lá em casa, eu estou focada na dietinha, né? A minha mãe está assistindo, ela vai ouvir isso. Aí ela fica assim, vamos comer uma pizza hoje. Aí eu falo assim, mãe, eu estou de dieta, né? E de vez em quando eu cedo um pouquinho, vou lá e como com ela, né? Mas eu falo assim, eu tenho que ser motivada. Eu tenho que focar. Se eu quero chegar no ponto, né, na motivação que eu fiz, eu tenho que focar. E muitas das vezes vai vir convite, irmãos, vai vir propostas. E pensa nisso em todas as áreas da nossa vida. Né? Eu estou falando aqui da coisa do físico, né, do condicionamento, da resistência, da dieta, porque eu sei que todo mundo tem esse propósito muitas das vezes, né? Todo mundo quer perder um pouquinho, quer ganhar um pouquinho, quer adquirir fôlego, né? Porque anda um pouquinho. Então, é uma coisa que a gente tem, mas pense nisso em todas as áreas da sua vida. Porque vai ter desafios, em todo momento vai ter distrações. E nós precisamos focar, nós precisamos saber aonde nós vamos chegar. Nós precisamos calcular o preço. O pastor Poon Yong-Chu, né, David Yong-Chu, pastor da Coreia, ele tinha um foco. Quem já leu o livro Quarta Dimensão dele sabe, né? Fantástico. Eu li esse livro na minha adolescência e eu falei, uau! Esse homem, irmãos, ele tinha um foco, ele se converteu, né, ele veio do budismo. Ele, muito jovem, ele teve uma tuberculose, uma doença que ia matar ele em poucos meses. E o diagnóstico que ele recebeu era que em 4 meses ele ia morrer. E esse moço, né, o budismo não tem essa coisa de orar por cura. E ele pensou, eu estou condenado, mas ele era tão jovem. Então, ele vai vivendo as vidas dele, ele está vivendo os dias dele ali, ele está percebendo que ele está a ponto de morrer. E uma jovem cristã começa a falar de Jesus para ele, e ele começa a ignorar aquela moça, mas chega um momento que ele percebe que ele vai morrer. Então, já que ele vai morrer, aquela moça que tem dispensado tanto atenção e insistido em que ele possa ler a Bíblia, que ela possa orar por ele, ele fala, né, já que eu vou morrer, pelo menos vou fazer o gosto dessa moça, né? Então ele falou, então, tudo bem, o que você quer falar? E aquela moça traz uma palavra de cura, uma palavra de salvação e ora por ele. E o Senhor salva aquele moço e cura a vida dele, da tuberculose. Ele que estava vomitando sangue já, assim, muito, muito ruim, ele é curado. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele entrega a sua vida ao Senhor, e ele vive numa época que a Coreia está passando por guerra, né? Eles estão numa miséria assim, absoluta, e o Senhor coloca no coração dele né, incentivar aquele povo, ensinar sobre a palavra, incentivar para que eles cresçam espiritualmente, para que eles tenham, né? E esse homem, ele tem um objetivo tão grande, não dá para eu ficar falando muita coisa aqui, mas ele tem um objetivo tão grande, Deus responde às orações dele, e ele que sai de uma igreja, que ele começa uma igreja com 5 pessoas, 5 pessoas, ele tem hoje a maior igreja do mundo. Tem mais de 800, não sei a quantidade que está agora, mas tinha mais de 800 mil membros, uma igreja local. Sai de 5 membros, mas chega à maior igreja do mundo. Como? Motivado, focado, estabelecendo alvos. Você vai ver que no livro dele ele ensina a orar com propósito, né? Ele ensina a orar detalhando, porque no comecinho do pastoreio dele, ele ia fazer a obra a pé, né? E longe, às vezes ele ia a pé, e ele pediu para Deus uma bicicleta, né? E ele ora por uma bicicleta, uma mesa e uma cadeira, para que ele possa fazer a parte ministerial dele. E nada de Deus responder. E um dia ele fala, Deus, por que o Senhor não me responde? Eu estou orando, eu creio. E ele fala assim, você tem que estabelecer. Né? Porque
para que você saiba que eu te dei, você tem que detalhar. E ele começa a detalhar. Deus, eu quero uma bicicleta americana de tantas marchas, eu quero uma mesinha assim, eu quero uma cadeira de rodinha. E ele estabelece tudo. E é muito engraçado porque ele chega na igreja e ele fala assim, que Deus deu para ele. Ele já toma posse daquilo, né? Deus deu. E os meninos, os adolescentes falam assim, pastor, você recebeu? Vamos lá na sua casa para ver. E ele fala assim, eles não vão entender, eles vão achar que eu estou mentindo, porque ele não tinha recebido ainda. Mas assim como uma mulher está grávida, ela está gerando um filho, né? O bebê está ali, ninguém está vendo o bebê, mas a mãe sabe que ele está ali, ela sente, ela só precisa esperar o tempo da gestação para aquele bebê definitivamente estar no braço dela. Assim também é a nossa oração. Assim também é aquilo que nós projetamos e vamos orando e vamos alimentando. Nós vemos isso na vida do pastor, né? Lembrei do pastor Luiz, né? Até brinquei com a Carol ali, que eu estou com um projeto de comprar um violão novo e eu já comprei a capa. Falei, já comprei a capa. Porque eu estou tomando posse, assim como o pastor, né? Ele sonhava com crianças na igreja, ele já colocou o berçário lá. Falei, estou estabelecendo, já fazendo ato profético, tendo certeza que o Senhor, ele vai fazer, mantendo motivado, né? E esse pastor, ele fala, como que eles vão entender isso? Eles vão achar que eu estou mentindo, eles vão chegar lá em casa e não vão entender, eles não pegaram a visão ainda, né? E ele fala para ele, explica sobre a gestação. E aqueles adolescentes até brincam, falam, agora o pastor está grávido, né? Mas o fato é que pouco tempo depois o Senhor mandou tudo exatamente como ele havia pedido. Então ele nos ensinou, né? O pastor David já foi para o Senhor, partiu para o Senhor, mas ele deixou esse legado de nós orarmos, de nós buscarmos, nós gerarmos em oração. Nós somos embaixadores e sacerdotes de Cristo. Agora eu gostaria que abrisse aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra que nós somos embaixadores, como se o próprio Deus estivesse aqui. Como se o próprio Deus estivesse falando. Então, a gente sabe que quando há uma embaixada, né, de algum país em outro país, é como se aquele pedacinho ali fosse o país. Né? A língua falada ali, as leis, é tudo do mesmo país. Então, nós somos embaixadores. Nós não estamos lá no céu, mas nós somos responsáveis por trazer a presença dos céus. Nós somos responsáveis para divulgar a lei, a legislação do reino, como que são a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele fez isso. Ele mostrou, ele andava aqui, mas ele trazia a presença do céu. E por ele trazer a presença do céu, lá no céu não havia doenças. Então, quando ele enxergava e quando ele se deparava com alguém enfermo, o que ele fazia? Ele curava. Lá nos céus não existe morte. Quando ele se deparava com algum morto, o que ele fazia? Ele ressuscitava. Jesus estragou vários velórios. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele transmitia e transportava o que havia no reino dele para cá. Nós precisamos fazer isso também. Que onde nós chegarmos, houver uma pessoa enferma, nós possamos ser a cura, nós possamos trazer cura. Lembra o primeiro texto que nós lemos? O Senhor Jesus falou, vocês vão agora, pregue o evangelho, ensinando a guardar aquilo que foi dito, batizando, e todos os sinais vão seguir. Vocês curarão em meu nome. Vários sinais vão se repetir. Nós precisamos fazer isso. E vem uma pergunta para nós. Tem mais uma coisa aqui. 1 Pedro 2,9. Então, nós somos embaixadores e nós somos também sacerdócio. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes e nós somos embaixadores. Grande é a nossa missão. E nós temos a missão
de levar o evangelho, de sermos testemunhas daquilo que Deus tem feito por nós. Irmãos, eu sei que nós vamos fazer muitos alvos, eu creio que assim como eu, você tem muitos alvos físicos, né, familiares, financeiros. A gente quer alcançar muita coisa, a gente quer comprar muita coisa, a gente quer realizar aqueles sonhos, a gente quer realizar aquela faculdade, aquele curso, a promoção no emprego. Tem muitas coisas que a gente quer. E não estou dizendo que nada disso é errado, né? O Senhor, Ele é um Deus que faz os sonhos acontecerem. Mas nós precisamos estar focados no primeiro e no maior empreendimento da nossa vida. Porque se nós conseguimos conquistar todas as outras coisas e nós esquecemos disso aqui, nada está valendo a pena. O primeiro foco, o primeiro alvo, a primeira missão que nós temos é sermos embaixadores e sacerdotes do Senhor, onde nós estivermos. Até brinquei com a Carol, né, de manhã, falei assim, primeiro o reino, né, em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é a ordem inversa. Muitas pessoas estão se preocupando com o inverso. Ah, porque eu preciso ter uma casa. Ah, porque eu preciso me casar. Ah, porque eu preciso me formar. Ah, porque eu preciso um emprego melhor. Ah, porque eu preciso viajar. Ah, porque eu preciso isso. Eu preciso. Só que nós esquecemos do que nós fomos formados. A razão de nós estarmos aqui não é só conquistar. É sermos realmente embaixadores do reino do Senhor. Sermos testemunhas. E aí vem a primeira pergunta dessa manhã. Aquilo que você tem feito, me colocam junto, aquilo que nós temos feito, tem colaborado para o avanço do reino de Deus nessa terra? Será que nós temos exercido, quando nós vamos preencher os alvos ministeriais ali, será que nós temos nos preocupado com o reino de Deus mesmo? Será que nós temos nos oferecido como voluntários e falado, Senhor, o que eu posso fazer para que o teu reino avance? O que eu posso fazer para que as pessoas conheçam o Senhor? Assim como essa moça, pensa, irmão, nos galardão dessa moça, mano. Ela ganhou um homem que se tornou o pastor da maior igreja do mundo. Uma pessoa que ela ganhou. Uma pessoa que ela ganhou. Alcança milhares de pessoas hoje. Trouxe um legado. Pensa no galardão, né? Grande é o galardão. Aí você pensa assim, mas eu não quero galardão. Devia querer. Porque se nós não temos galardão, é sinal que nós não fizemos nada. E nós não podemos aparecer diante do Senhor de mãos vazias, irmãos. Pelo menos alguma coisinha a gente tem que levar, não é não? O Senhor nos dá poder. O Senhor nos dá do seu Espírito. Ele põe o Espírito dele para morar dentro de nós. E Jesus fala, olha, as obras que vocês farão serão maiores do que eu faço. Olha a expectativa de Jesus conosco. Aí fala, Jesus, é muita expectativa, não dou conta não. Mas aí vem a parte do Espírito dele. Quando o Senhor ele fala, é melhor que eu vá para que ele venha. Pensa, os discípulos ouvindo isso de Jesus. 3 anos andando com Jesus, Jesus fazendo milagres. Tudo que acontecia, Jesus estava ali pertinho. Jesus falando, agora eu vou embora. Agora eu vou para o Pai. Pensa, irmãos, nisso. O desespero, falando, Jesus, você não vai não. Você não vai não. Dá até para entender quando Pedro fala, você não vai morrer não. Que é isso, Jesus? Está doido? Por quê? Era necessário que ele fosse para que o Espírito dele viesse. E hoje nós não temos o Espírito ao nosso lado. Nós temos o Espírito morando dentro de nós. Então é ele que age. Então nós precisamos de parar de dar desculpa. Mas eu não tenho dom para isso. Mas eu não tenho jeito para isso. Se o Espírito de Deus habita dentro de nós e ele que nos possibilita, então acho que nós precisamos parar de dar desculpa mesmo, né? Nós precisamos de arregaçar a manga e falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer? E eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo muito, muito lindo, simples, de fazer algo pelo reino. Então, a primeira pergunta é, o que nós temos feito para colaborar com o avanço de Deus? Vem João 15:16, que é aquela palavra que o Senhor fala sobre nós dar os frutos.
que nós estamos ligados neles e nós precisamos dar fruto. Porque a árvore que não dá fruto, o que acontece com ela? Ele corta. E quando corta, lança no fogo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que quando o Senhor Jesus venha ver os nossos frutos, Ele possa se alegrar. Ele possa, bom servo, fizeste a sua parte, né? Então, nós precisamos entender, nós temos que cumprir um propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você. Nós não precisamos ser um pastor que trabalha de tempo integral. Talvez você fale assim, mas Viviane, eu trabalho, né? Eu não estou integral na igreja. Eu não sou um pastor, eu não sou um líder. Eu não sou um pregador. Entenda uma coisa, Deus ele quer cumprir o propósito dele onde nós estivermos. No nosso trabalho, na escola, na família, na vizinhança, no mercado, na loja, na fila. Irmãos, qualquer lugar nós podemos fazer o propósito de Deus acontecer. Porque onde nós estivermos, que estiver uma pessoa, sempre vai ter uma pessoa necessitada do amor de Deus. Sempre, irmãos, sempre. Para em qualquer lugarzinho, você vai ver. As pessoas estão carentes de Deus. As pessoas estão sofrendo, porque não tem uma esperança. E nós temos o testemunho de ter experimentado a salvação na nossa vida, e nós muitas das vezes ficamos quietos, nos calamos. Quantas vezes um colega de serviço chega perto de você e fala, olha, nossa, estou passando um problema lá em casa, não sei o que fazer mais. Olha, meu filho, olha, meu marido, minha esposa, estou enfermo, estou com dor, e às vezes a gente fica, vida é assim mesmo, né? Está difícil para todo mundo, né? Irmãos, é como se nós tivéssemos um banquete e estivéssemos escondendo isso do faminto. Isso é muito sério. A nossa missão é muito importante. Quantos aqui vieram para Jesus porque foram evangelizados, ou alguém levou você numa igreja, alguém falou de Jesus para você? Faz assim com a sua mão. A maioria das pessoas. Para pensar, se essa pessoa que te levou a Cristo não tivesse feito nada, onde você estaria neste momento? Eu não vim de um berço evangélico, né? Eu fui convertida ao Senhor. Eu tenho certeza que se o Senhor não tivesse intervido, se não tivesse alguém que tivesse amado a minha alma, né, tivesse falado do Senhor, tivesse insistido, tivesse orado, talvez eu não estivesse aqui hoje. Como é importante nós transmitimos a palavra do amor. Ah, Viviane, mas eu não sei falar. Mas fale aquilo que Deus fez na sua vida. Testemunhe aquilo que você experimentou. Porque, irmãos, muitas das vezes nós não temos falado, nós temos vivido coisas grandiosas, nós temos recebido curas do Senhor, recebido livramentos, e muitas vezes a gente fica quieto. E as pessoas não estão conhecendo ao Senhor porque não tem ninguém que fale, porque a ideia que o mundo tem é que Deus é longe, Deus está distante, que existe um Deus, sim, existe uma força, existe um universo, existe alguma coisa, mas assim, que Ele está longe. E eles precisam entender que Deus está perto, mais perto do que nós imaginamos. Que Deus se importa, que Deus é o mesmo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele fala, que Ele livra, que Ele é o nosso melhor amigo. Nós precisamos falar disso. Precisamos deixar de ser tímidos. E nós somos chamados a dar frutos. Que frutos nós temos dado? Ou será que nós estamos como aquele rapaz do talento, né? Enterrando o talento? Segundo, você tem influenciado, nós temos influenciado as pessoas que estão ao nosso redor? O Senhor Jesus nos compara a um sal da terra, a luz do mundo. Com certeza, quando Deus nos coloca em um lugar, Ele tem um propósito ali, naquele lugar. Para pensar. Os lugares onde você está. Sua família, sua vizinhança, seu emprego, sua escola, seu grupo de amigos, até na sua página, às vezes na internet, né? Você tem o Facebook lá, um Instagram, um WhatsApp.
qualquer lugar. Você tem dado fruto? Nós temos dado fruto naquele lugar? Ou será que nós temos nos calado? As nossas vidas são como luz para o mundo e sal para a terra. Se nós não conseguimos influenciar as pessoas no ambiente em que nós frequentamos, então nós não estamos cumprindo o plano de Deus, a vontade de Deus. Nós não podemos separar a nossa vida cristã da nossa vida secular. Às vezes as pessoas separam, né? A vida cristã, a vida secular. A música cristã, a música secular. O filme cristão, a música secular. Mas, na verdade, na vida do cristão, tudo é cristão, tudo é reino. Não tem essa de secular. Né? Eu sou pastora aqui na igreja, lá no meu serviço eu posso não ser pastora. Mas se alguém precisar de uma palavra, se alguém precisar de uma oração, se alguém precisar de alguma coisa, eu tenho que exercer isso lá. Não é não? Não posso falar, não, eu estou em trabalho. Só na igreja. Você vai lá na igreja que eu vou orar por você lá. Não, eu estou ali para ministrar. É claro que eu não vou ficar falando de Deus o tempo todo. Muitas das vezes, o meu testemunho, as minhas ações vão falar muito mais alto do que as palavras. Porque tem muita gente também que vai ao contrário, né? Fala tanto, mas não dá testemunho. E daí entra em conflito. Né? Mas nós precisamos entender que onde nós estivermos, nós precisamos dar fruto. Que nós possamos dar fruto com as nossas ações, com a forma como nós recebemos as pessoas, com a forma como nós lidamos com elas, com educação, com amor. Isso vai falar de Deus. Tem uma mocinha, eu achei tão bonito, ela se chama Sophie. Ela estuda, eu estava vendo algumas matérias e eu encontrei isso. Eu até tentei tirar fotinho, mas acho que não deu. Deu, Fran? Eu gostaria que a Fran postasse, olha, é uma adolescente. Talvez a gente fale assim, mas Viviane, eu não tenho muito talento, eu não tenho muita, assim, estudo bíblico, né? Eu não tenho, talvez eu fico meio enrolada, mas olha o que essa menina fez. A Sophie, ela, na escola dela nos Estados Unidos, ela começou a fazer tipo um muralzinho de oração. E ela começou a fazer com post-its. Diz que ela tirou essa ideia do TikTok. Muita gente só fica olhando as besteiras do TikTok, dancinha e tudo, mas tem gente que tira coisa boa. Ela disse que ela tirou uma ideia de lá. Aí ela pegou os post-its, pegou um muralzinho lá na escola dela e começou a colocar palavras do Senhor. Às vezes um bilhetinho, Jesus te ama. Salmo 34:8, e eles começaram a colocar, e ela começou a motivar os colegas dela a também compartilharem uma palavra, porque, irmãos, tem um problema mais grave que essa geração, principalmente os adolescentes, têm enfrentado, é a depressão. A gente sabe o quanto os jovens estão deprimidos, muitos se cortando, muitos sem perspectiva nenhuma de vida, muitos até indo ao suicídio. E essa escola onde ela estudava, falaram sobre a prevenção do suicídio. E o que ela fez? Como foi dar fruto. Começou a colocar os bilhetinhos. Uma adolescente, olha, é uma coisa tão simples, irmão. Mas é uma coisa que tem alcançado vidas. E ela disse que um dia desse, uma jovenzinha chegou perto dela e falou assim, eu estava tão triste, eu estava tão desanimada, mas quando eu li um versículo que falava que Deus me ama, que Deus ouve as minhas orações, então eu me sentia animada. Irmãos, se nós conseguimos alcançar uma vida, e mudar essa vida, já valeu. É uma vida a menos que vai para o inferno. E eu sei que nós podemos muito mais que isso. Então pare para pensar agora, como você for colocar o alvo aqui, especifique, Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma alma para o Senhor. Lá no meu serviço, eu quero alcançar pelo menos um colega. Eu quero pelo menos falar o quanto o Senhor ama, o quanto o Senhor pode transformar a vida dele, o quanto o Senhor se importa. Lá na escola, vou fazer um grupo de oração. Tem outros jovens que são cristãos também, vamos juntar, vamos fazer uma célula lá. Vamos fazer igual a menina, vamos copiar, pode copiar. Vamos fazer um muralzinho. Tem uma mocinha que eu sigo, que ela fala de doramas, né? Quem sabe, todo mundo sabe que eu gosto de dorama. E ela tinha uma página de dorama. Então, ela pega os doramas e ela pega aquilo que ela vê de
como fala, princípios bíblicos, então ela vai ressaltando isso. Olha, no dorama tal, o personagem agiu assim, isso aqui me lembra Jesus, porque Jesus ele faz isso, porque ele é aquilo. Então ela ia relacionando. Só que esses dias eu vi ela falando, agora eu vou transformar essa página numa página cristã. E daí ela começa agora a divulgar a palavra do Senhor. Irmãos, a gente vê tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. E às vezes a gente fala, não tem nada que presta, né? Vamos fazer alguma coisa que dê para... né? Eu vejo, às vezes, o portal lá do Instagram do EMA, né? Colocando pregações, colocando palavras. Irmãos, às vezes é uma palavra que vai mudar a vida da pessoa. Como que Deus usa isso, gente? Né? Quantas vezes, às vezes, eu sinto vontade de mandar uma mensagem para alguém, né? Pego, vou compartilhar. Deus coloca aquela pessoa no meu coração, vou compartilhar. Compartilhei. E, de repente, a pessoa volta e falava, nossa, eu precisava ouvir isso. Amém. O Senhor sabe de tudo. O Espírito Santo que habita em nós sabe o que as outras pessoas precisam. E, às vezes, um abraço, às vezes, uma palavra, às vezes, uma oração, às vezes, compartilhar algo vai transformar a vida, vai dar fruto. Entenda, você não precisa converter aquela pessoa. Não se preocupe com isso. Isso é trabalho do Espírito Santo. Mas você precisa testemunhar o reino. Testemunhar que Jesus ele continua salvando, que Jesus ele continua curando, que Jesus ele dá jeito no casamento, sim, que ele restaura, que ele faz tantas coisas. E o principal, que ele quer nos levar para morar com ele para sempre. Amém? Por último, você tem servido as outras pessoas? Lá em Gálatas 2, né, o apóstolo Paulo vai falar sobre levarmos as cargas um dos outros. Jesus, ele nos deu um exemplo que ele não veio para ser servido. Ele mesmo vem servindo ao próximo. E ele espera isso de nós também. Muitas das vezes nós esperamos ser servidos, né? Não, é gostoso ser servido, né? É gostoso, fala sério. É gostoso você chegar em casa e ter uma comidinha pronta, né? É gostoso você chegar em casa e ter uma roupinha lavada. É gostoso você chegar na igreja, né? Ter um cafezinho ali para você tomar, um pãozinho. Rodízio é bom, né? Rodízio, ó, deixa Deus usar, né? Convidar os irmãos de vez em quando, vamos comer lá em casa, vamos comer no rodízio, vamos tomar um açaí, vamos tomar um sorvetinho, né, Fran? Pode me convidar. Vamos fazer qualquer coisa, né? Isso sempre é muito bem-vindo. Mas é tão gostoso ser servido. Mas quando é que nós vamos passar a servir? Quando é que nós vamos nos propor a fazer algo por alguém? Porque, na verdade, as pessoas sempre esperam que o outro faça, mas quando é que nós vamos nos propor a fazer algo? Perceber que ali, em algum lugar, precisa de alguma coisa. Eu ouvi um pastor essa semana que ele disse que ele chegou na igreja, e chegou na igreja ele viu que o chão do banheiro estava meio sujo, alguém foi mexer na torneira ali e molhou. Aí ele pegou o paninho e começou a limpar. Aí chegou um irmão e falou assim, nossa, pastor, o senhor está limpando aí, né? Não precisa fazer isso, né? Outro irmão ele falou, se Deus mostrou para mim, é porque é para eu fazer. Aí ele falou, beleza, né? Aí quando esse irmão foi fazer alguma coisa, aconteceu alguma coisa lá, e daí ele estava fazendo, que eu não lembro o que foi. Aí ele falou assim, nossa, irmão, você está fazendo aí? Ele falou assim, se Deus mostrou para mim, é porque é para eu fazer. Então, entenda uma coisa, irmãos, quando Deus mostra algo, quando você percebe que algo está acontecendo e está precisando de alguma coisa, se Deus está mostrando para você, é para você fazer. Não é para a gente ficar assim, nossa, ninguém faz nada mesmo, né? Olha, Alex, que absurdo. Se você está vendo, se Deus mostrou para você, é para você fazer. Pega e faz, né? Dá fruto, sirva. Porque se o nosso mestre, se o nosso Senhor veio para servir, por que a gente acha que a gente tem que ser o reizinho? Sentar no troninho e ser servido? Né? Bora arregaçar a manga aí, porque tem muita coisa para fazer e nós precisamos servir também. Né? Assim como a Sophie, né, que está compartilhando a Bíblia lá na Escola dos Estados Unidos, né, ela foi curada de depressão. E ela tem divulgado isso, e muitos outros jovens têm sido alcançados. Qual é o trabalho que você e eu podemos fazer? Qual é a meta que a gente pode colocar aqui? Olha, eu vou convidar alguém para ir para a célula. Irmãos, quantas vezes a gente vai na célula, né? Todas as quintas-feiras a gente vai na célula, a gente é abençoado, a gente come, a gente ri, a gente se diverte, mas a gente não convida um amigo. Convide alguém.
Leva alguém, né? Convida um vizinho, faz o convite. Faz o convite. Ah, mas ninguém vai. Faz o convite, uma hora a pessoa vai. Uma hora vai dar certo. Né? O Espírito Santo convida e ora, convida e ora. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Daqui a pouco a gente está ganhando mais almas para o Senhor. O que a gente não pode é ficar na inércia. O que a gente não pode é ficar parado. Né? A gente precisa se mover. E por último aqui, como que, os 4 princípios para estabelecer o alvo. E esse aqui eu termino já, só para a gente, um resuminho para a gente ter em mente. Não adianta nada a gente ser convencido da importância de fazer alvos, trabalhar com alvos, se nós não formos capazes de estabelecer alvo. Então, quando você pegar aqui, pega e guarda lá e deixa. Não, vamos fazer firme mesmo, assim, vamos pegar pelo menos um foco, pelo menos uma meta, né? Não precisa colocar um monte, não, coloca poucas, mas assim, que vai dar certo. Primeiro, estabeleça alvos específicos. Às vezes a gente coloca assim, no alvo espiritual, eu quero ter mais intimidade com Deus. Complexo. Agora, se a gente for específico, como que eu posso ter intimidade com Deus? Eu posso orando. 30 minutos, eu tenho 30 minutos. Pega os 30 minutos, põe. Viviane, mas de manhã não dá, porque eu levanto muito cedo, é muito corrido, tenho que me deslocar para o trabalho. Tá. Durante o almoço, dá? Durante o almoço, o que você fica fazendo? Fico vendo TikTok, fico vendo dancinha, fico vendo coisa. Pega lá uns 15 minutos, 20 minutos, vai orar. O pastor Lucinho, ele disse que ele fazia isso quando ele era adolescente. E foi muito engraçado, que ele conta que ele morou lá nos Estados Unidos, né? E ele pegava, quando ele ia almoçar, ele almoçava rapidinho e ia orar. Aí um dia um colega dele pegou e falou assim, eu posso ir com você? Ele falou assim, pode. Aí ele tinha um quartinho lá, ele foi orar, está orando lá. E o colega dele, aí eu dei muita risada, o colega dele está lá do lado, né? Deitou lá no cantinho e está. Aí ele está orando, daqui a pouco ele ouve uma voz assim. Ele não sabia, aquele moço estava desviado. E ele endemoniou naquele momento. E daí, na hora que ele endemoniou, antes que ele pegou e correu chamar o irmão dele, né? Falou assim, o cara endemoniou lá, e agora? Vamos orar. Aí eles foram lá, oraram pelo rapaz, o rapaz foi liberto. Aí disse que ele falou assim, não faz isso não, faz isso não. Horário de meu almoço, quase que eu volto tudo para fora, né? Porque eu assustei, não estava esperando isso. Estou orando aqui com o Senhor, de repente sem demônio. Mas pensa, por causa de alguns minutos de oração que ele se dedicou, uma pessoa foi liberta. Fruto. Viane, não tenho na hora do almoço, mas tenho à tarde, tenho à noite. Irmãos, não importa. Não crie regra. Posso, tal horário. Faz daquele momento valer a pena. Ore, busque ao Senhor. Preciso conhecer o Senhor. Eu percebo que muitas pessoas nunca leram a Bíblia inteira. Irmãos, Viane, eu não consigo ler a Bíblia inteira. Lê os 4 evangelhos. Se propõe a ler os 4 evangelhos. Porque, irmão, tudo que nós propomos fazer, a gente faz. A gente faz. É que às vezes a gente não tem coragem, né? Falta coragem. Mas que o Senhor nos revista de coragem nessa manhã. Aí a gente coloca assim, eu quero me envolver mais na obra de Deus. Senhor, eu quero me envolver mais na obra de Deus. Alvo ministerial, vou me envolver. Tá, como que você vai se envolver? De repente você pode fazer um curso na área. De repente você se propôs a cuidar das crianças. Vou fazer um curso, vou ver o que eu posso fazer. Dobradura, irmãos, tanta coisa. Teatrinho, negocinho para atrair a atenção da criança. Vou procurar algum filme, algum desenho, alguma coisa que vai trazer algo novo. Irmãos, tem tantas possibilidades, né? Eu quero ser voluntário no ministério. Vai, procura alguma coisa. Né? Eu quero ajudar na ação social. Irmãos, começa a fazer, põe uma caixinha lá no seu serviço. Quem quiser, né, contribuir aqui, eu vou levar para a igreja, eu tenho um trabalho social lá. Monta uma campanha do agasalho. Né? Lá no sul a gente vê muitas pessoas põem um varalzinho assim e põem as roupinhas ali. As pessoas, irmãos, tem tanta possibilidade, misericórdia. Se eu for ficar falando aqui, né? Acho que você já entendeu. Olha, eu vou participar do culto, que eu não costumo vir no culto de quarta-feira. Está perdendo, irmãos. Nós somos tão abençoados de quarta-feira.
Quantas vezes o Senhor fala conosco, né? Se propõe a vir. Não consigo em todos de quarta, Viviane. Vem num por mês. Mas vem. Pelo amor de Deus. Né? Eu vou levantar um trabalho de oração. A igreja precisa de oração. Vou levantar um trabalho de oração. Levanta um grupo de oração. Nem que seja em casa. Irmãos, vou juntar 3 irmãos. Vamos propor orar? Vamos. Propósito. Vamos fazer oração. Vamos propor jejuar pelo menos uma vez por semana? Vamos. Irmãos, para as pessoas serem... aqueles religiosos da época de Jesus, eles tinham o costume de jejuar 3 vezes por semana. Toda semana. Se você não jejuasse 3 vezes por semana, você nem entrava no grupo. Então dá para fazer. Viane, eu não posso ficar sem comer, tenho limitações. Amém. Consagra alguma coisa ao Senhor. Jejum é uma coisa que a gente não pode ficar pondo regra. Vou jejuar chocolate. Gosto de chocolate, vou jejuar. Isso, né? Jesus, quando ele falou, vai jejuar, mas ele não falou assim, vocês vão ter que jejuar assim, assim. Percebe? Não tem. Mas jejue, consagra aquele tempo ao Senhor. Senhor, vou fazer pelo menos uma vez por semana. 1 hora por semana. Cada um conhece sua limitação, mas não deixe de fazer algo. Porque às vezes a gente planeja coisa tão grande e a gente não alcança, daí a gente desanima. Planeje coisas pequenas, mas faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa esse ano. Sonhe com seus alvos, né? Assim como o pastor David Yong-Shu lá, que ele falava que ele sonhava, né? Ele sonhava em ter uma igreja em células grande, uma igreja, e foi assim que começou, né? Começou pequenininho, irmãos, começa pequeno mesmo, começa pouco, mas olha onde ele chegou, né? Nós precisamos chamar à existência algo. Então sonhe, comece a ver o seu alvo. Eu vou levar alguém, estou orando por algum familiar meu. Comece a ver, sonhar com ele salvo. Comece a ver ele entrando aqui na igreja, participando do culto, louvando ao Senhor. Eu preciso, como que uma mulher está grávida, né? Assim como uma mulher está grávida, assim do momento que ela sabe que está grávida, não tem nem barriguinha, não tem nada, né? Assim, não tem nem aparentemente nada, mas ela começa a sonhar, ela já começa a conversar com aquele bebê, ela já começa a planejar, ela já começa a comprar roupinha, porque ela está grávida, ela está no processo de gestação. Apesar de não estar ali, ela já começa a viver como se a criança estivesse ali. Não é assim que funciona? Assim funciona com os nossos sonhos também. Precisamos tornar isso visível. Compartilhar os seus alvos com outras pessoas. Quando nós anunciamos, nós estamos acabando aqui, gente. Pode vir o Ministério de Louvor, que eu já estou acabando mesmo. Quando a gente compartilha os nossos alvos com outras pessoas, a gente exerce um compromisso. Por exemplo, eu queria fazer dieta. Aí eu falei assim, eu sei que se eu não tiver um nutricionista me acompanhando, eu não vou conseguir. Porque eu sei que eu tenho que prestar contas para ele. Eu tenho que chegar lá, ele vai medir, ele vai ver se eu emagreci, se eu não emagreci. Então, toda vez que eu penso em burlar a minha dieta, eu penso, mas o nutricionista vai estar lá, vou ter que prestar contas. Então, quando você compartilha esse sonho, além da pessoa te ajudar em oração, você estabelece um compromisso. Você sabe que você tem que fazer. Então, você sabe que você tem que ser motivada a correr atrás. Então, faça isso. Pegue uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa que você sabe que vai interceder por você e compartilhe isso. E, por último, espere o cumprimento dos seus alvos. Eles glorificam a Deus. O Senhor Jesus diz, nisso é glorificado o meu Pai. Quando nós alcançamos nosso alvo, o Senhor é glorificado. Quando nós chegamos lá no final do ano, que a gente possa... e outra coisa, deixa num lugar visível, irmãos. Porque muitas das vezes a gente põe lá no cantinho, na gaveta, a gente esquece. Deixa num lugarzinho visível, põe lá assim, no lugar que você sempre vai estar vendo. Põe os post-it lá. Lembre de orar meia hora por dia. Deixa isso, põe no celular, né, para ficar o alerta, para que você sempre possa estar lembrando e vendo, olha, esse mês eu não consegui fazer. Vamos pegar aí, vamos correr atrás do prejuízo. Mês que vem, vou correr atrás, para que você não perca o foco. E o casal, quando ele está esperando o filho,
ele vai se preparando para receber uma criança. Nós tivemos várias crianças, vários bebezinhos aqui, né, recentemente, então a gente vê o preparo dos pais. Compra roupinha, compra bercinho, faz chá de bebê, contrata fotógrafo, então já vai toda uma preparação. Nós também devemos fazer isso em relação aos nossos alvos. Pega os seus alvos aí e começa a se preparar para eles. Se o meu alvo é alcançar uma pessoa nova, né, alcançar alguém, eu devo me preocupar. Por exemplo, o pastor, ele deu um grande exemplo disso. Ele se preocupava com as crianças, ele foi lá e já construiu o berçário. Né? Se a gente quer receber novas pessoas, daqui a pouco a gente vai ter que comprar mais cadeiras. Então, a gente já começa a preparar novos professores para receber as crianças que vão vir. Né? A gente quase não tinha muitas crianças, agora já tem um monte de crianças. Então, já vai preparando. Né? E assim a gente vai com cada alvo. Mas nós não podemos deixar de ter a consciência que nós temos um reino, nós representamos um reino, nós somos sacerdote. Quando você sair dessa porta aqui hoje, irmãos, pode ficar em pé para nós terminarmos. Quando você sair dessa porta, saiba disso, você tem uma missão. Aonde você estiver, não é só a Viviane, não é só o Alex, não é só a Regiane, não é só a Denilda, é um representante do reino dos céus que está indo ali. É um sacerdote do Senhor. É alguém que vai levar o reino. Então, nós não podemos fazer isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós somos representantes do Senhor. Se nós somos bons representantes, o Senhor é glorificado. Se nós somos maus representantes, nós queimamos o filme do Senhor Jesus. Muitas pessoas não querem vir a Jesus por causa de maus testemunhos, né? Porque eles olham para os seguidores de Jesus e falam, se for para ser assim, não quero ser não. Mas que nós possamos ser realmente como o Senhor Jesus, levando o reino dele. Amém? Nessa manhã eu quero que você feche os seus olhos e que você pergunte ao Senhor, Senhor, como que eu posso fazer para fazer o seu reino avançar? Como eu posso contribuir com a minha vida para que outras pessoas sejam alcançadas? Porque muitas pessoas estão vivendo entediadas, muitas pessoas estão deprimidas, porque alcançaram tudo, irmãos. Alcançaram posição social, alcançaram status, alcançaram dinheiro, tem uma boa casa, um bom carro, mas não tem a motivação correta, a motivação eterna. E nós vemos muitas pessoas tirando suas vidas aí, pessoas ricas, pessoas, tem tudo, você olha assim, humanamente tem tudo, mas falta motivação. Porque nós fomos feitos, nós fomos criados para glorificar a Deus. E se nós não estamos glorificando, nossa vida está sendo inútil. Por isso o tédio, por isso a apatia, por isso essa tristeza. Mas nessa manhã, eu e você, nós vamos sair daqui para dar muito mais frutos, amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus conosco. O Senhor sempre mostrou o quanto o Senhor deseja se relacionar conosco. O Senhor Jesus andou no nosso meio, nos mostrou, Pai, e deu-nos essa missão, que nós possamos continuar trazendo o seu reino, fazendo ele ser conhecido, fazendo as boas novas do Evangelho serem conhecidas. Nos ajude, Senhor. Muitas das vezes temos nos importado somente com nós mesmos, temos vivido somente para os nossos desejos, para as nossas alegrias, para os nossos planos, para os nossos alvos. Mas nessa manhã, Senhor, que cada um de nós possa sair daqui motivados a fazer aquilo para que o Senhor nos chamou, que nós possamos dar frutos, que nós possamos nos apresentar a Ti, cumprindo o Seu propósito. Tira do nosso coração todo o desânimo, tira do nosso coração toda a incerteza, toda a condenação, toda a acusação das trevas, toda palavra contrária, que nós possamos desenterrar talentos nessa manhã e com o Senhor nos colocar à sua disposição. Levanta-nos, Pai, com o exército, como sacerdotes,
como embaixadores do seu reino e nos usa aonde nós estivermos